Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas antes de começar o assunto de hoje, eu queria te convidar a se inscrever no canal. E não só se inscrever, mas compartilhar, porque existem assuntos interessantes que podem tanto te ajudar quanto ajudar pessoas do meio em que você está inserido. E sempre quando você precisar para ter esses assuntos, adiciona o sininho, que aí toda vez que tiver assunto novo, você vai ser avisado. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre promessas. E antes de você compreender o conceito, eu quero te fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu te faço é: você já prometeu algo a alguém? Ou então, alguém já te prometeu algo? Pode ser um familiar, um amigo, um conhecido, talvez algum parente distante? Essa promessa, a tua promessa, a promessa que você recebeu, de alguma maneira te frustrou, te decepcionou, você se desagradou e ficou chateado por tempo, ou então foi algo momentâneo? Sabe por que eu te pergunto isso? Em algum momento da vida, você já fez promessa, você já recebeu promessas, e isso de alguma forma afeta a sua vida. Sabe por quê? Estamos no último ano de 2022 e agora chegou um momento reflexivo, talvez os últimos 15 dias que antecedem essa transição entre 2022 e 2023, e agora você volta na sua linha do tempo e se questiona e relembra tudo aquilo que você prometeu, talvez para outros, talvez para familiares, mas principalmente para você mesmo. E a pergunta que eu te faço é: e aí? O que aconteceu com essas promessas que você recebeu e principalmente as que você fez para você mesmo? Eu quero começar te ajudando a entender o conceito da palavra promessa. Quando você pega o dicionário, você vai ver que trata-se de uma afirmação para algo ou alguém, é um compromisso, tanto pode ser oral quanto escrito, é um compromisso que se faz, que alguma coisa você terá, que resultará em algo para o indivíduo que recebeu essa promessa. Quando você pega a vida, você começa a entender e ver que a vida nada mais é do que sociabilizar. E quando você vai se sociabilizando, o tempo vai passando, você começa a fazer amigos, e agora amigos vão surgindo e alguns destes se tornam seu melhor amigo, seus melhores amigos, os famosos best friends. Lembra disso? Hoje existem algumas pesquisas que indicam que uma pessoa, um indivíduo na sua fase de transição entre a adolescência, a juventude e a idade adulta, esse indivíduo ele possui em média 8 amigos. Mas só que esta mesma pesquisa ela retrata dizendo que esses amigos eles vão variando, porque conforme o indivíduo vai crescendo, conforme ele vai se desenvolvendo, a forma de ver a vida muda. Aquilo que antes era importante deixa de ser importante quando o indivíduo vai crescendo, e agora outras coisas assumem valores que antes não tinha, era inexistente ao seu modo de ver a vida. E sabe o que isso quer dizer? Sendo assim, nesse ciclo da vida, em que amigos vêm, outros amigos vão, a pergunta que eu te faço é: alguém em algum momento já te fez uma promessa e decepcionou você? Ou então, você em algum momento da tua vida, no círculo da vida, se sociabilizando, em algum momento você já frustrou outras pessoas, outra pessoa, ou até mesmo você mesmo? Porque durante a vida, eu e você fazemos questionamentos, fazemos promessas, e muitas destas promessas ficam apenas na teoria, e quando vemos na prática, notamos que nada passou de ficar apenas em falácias. E sabe o problema disso? Ou seja, se apresenta muitas vezes como uma epifania, é aquele momento é aquele sentimento, aquela iluminação, aquela inspiração momentânea, mas assim como vem rápido, de maneira também rápida, vai embora. E aí eu te pergunto, alguém já vacilou com você? Alguém já te deixou na mão? Provavelmente sim. E provavelmente você também já vacilou com alguém, sabe por quê? Porque isso faz parte da vida, e isso é tão comum, tão normal no mundo em que vivemos, em que muitas vezes
os pais fazendo o seu melhor, dando o seu melhor, tentando ser melhores pais, dão em algum momento, geram a sensação de abandono para os seus filhos. Mas sabe, isso no mundo em que vivemos é comum, e é tão comum que podemos apenas deixar Deus de lado como sendo o único ser que não nos abandona. E eu quero te ajudar a entender isso. E aí, já comeu caju? Provavelmente sim. Agora imagina alguém que depois de comer todo o fruto do caju, olha para aquele resto que ficou e agora pensa, isso aqui também deve se comer. E coloca na boca e de repente tem aquela sensação amarga. Mas ainda assim não desiste e fala, não, mas isso deve se comer. E em um momento de inspiração, coloca para secar e agora, depois de algum tempo seco, decide colocar no fogo. E agora ao quebrar aquilo que era amargo, quando vai comer aquela castanha que antes era amarga, sente algo delicioso em sua boca. E a pergunta que fica é, quem foi o gênio que descobriu a castanha de caju? E sabe qual é a resposta? Eu não sei. Mas sabe uma coisa que eu sei? É que essa pessoa descobriu que algo muito amargo pode ser bom. Depende do jeito que você vê e faz aquilo acontecer. Ou seja, transformou algo ruim em algo útil e saboroso. Ou seja, com o passar do tempo, aquilo que era ruim, aquilo que era amargo, ganhou mais fama do que o próprio caju. Da mesma forma, pode vir a pergunta na sua cabeça, como é que coisas ruins podem trazer benefícios para a vida? Como é que injustiças, frustrações, decepções, ansiedades pode de alguma forma trazer benefícios para a vida? E aí deixa eu te falar uma coisa, no ciclo da vida nós vivemos momentos ora bom, ora não tão bom, momentos felizes e também momentos não tão felizes, mas sabe o que eu quero que você compreenda? Que sempre dá para tirar coisas boas, mesmo parecendo que as coisas não são aquilo que eu e você desejamos. E aí pensamos nas promessas que muitas vezes fazemos para nós mesmos e nos decepcionando e nos questionamos. Por que isso acontece? Por que é que eu tanto prometo e nunca consigo cumprir? Sabe por que isso acontece? Em um determinado momento, Bill Johnson, um líder carismático cristão nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, em algumas vezes Deus acalma a tempestade, mas em outras vezes Deus permite que a tempestade acalma você. E agora eu te pergunto, como é que nós podemos fazer a relação entre promessas, Bíblia, psiquiatria? Qual é a relação de tudo isso? Eu quero te ajudar a entender uma coisa. Durante o ciclo da vida, muitas vezes nos lembramos de promessas que alguém fez, talvez amigos, parentes, talvez pai, mãe, promessas muitas destas não cumpridas e agora nos questionamos e perguntamos o porquê que não foi sempre aquilo que talvez você queria que fosse. E por causa disso você se frustra, fica ansioso, cheio de temor, teme o futuro, como será? E agora se questiona, por quê? E sabe, deixa eu te falar uma coisa, no ciclo da vida é normal, é esperado eu viver essa oscilação da vida, ora bem, ora não tão bem, ora alegre, mas ora não tão alegre. E sabe, sempre tem como tirar boas coisas de tudo. E sabe por que eu te falo isso? Estamos em um momento de transição e que talvez nos últimos 10 dias, talvez 2, 3 ou talvez em alguns momentos você vai ficar mais reflexivo e questionar-se e perguntar-se por que as coisas ocorreram desta forma? Por que aquela promessa que me fizeram ou aquela promessa que eu fiz não foi cumprida? Eu te digo, sabe o passado? Deixa o passado no passado. Lembra do futuro? Não pertence nem a mim, muito menos a você. Não pertence a ninguém. Mas saiba, viva o hoje. Aproveite hoje. Sabe aquelas promessas que não foram cumpridas? Refaça novas e viva a vida.
Mas só que quando você pega a Bíblia ela vem trazendo a história de um homem chamado Josué. Josué, ele foi logo após um grande líder do povo de Israel chamado Moisés. E agora Moisés tinha tirado, com auxílio divino, o povo do Egito. E agora Moisés, e naquele momento Moisés se despede e escolhe Josué para prosseguir com o povo de Israel. Deus abençoou, Deus havia abençoado aquela escolha e por isso ele estava com Josué, porque ele era um homem preparado, um homem certo para aquele momento, e um homem segundo o coração de Deus, que gostava das coisas de Deus. E agora Deus manda um recado para Josué, uma grande promessa. E essa promessa que foi feita para Josué, Deus está fazendo para mim e para você, nesta transição entre 2022 e 2023. E lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 5, lá diz o seguinte. Josué capítulo 1, versículo 5, e eu também vou ler um pedacinho do versículo 6, diz assim: você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Por isso, seja forte e corajoso. Sabe a história de Josué? Mesmo após Deus ter falado com ele, ele passou por momentos difíceis, se frustrou, se decepcionou, mas ainda assim tinha certeza que Deus estava com ele. Sabe o que eu quero que você compreenda e entenda para esta virada de ano e para todo o ano de 2023? Deus está te dando novas oportunidades. Sabe aquelas promessas que te fizeram ou aquelas promessas que você fez a alguém ou a você mesmo e não conseguiu fazer? Fique tranquilo, refaça, deixe a teoria e parta para a prática, faça diferente, não viva ansioso, se está deprimido, levanta, se tem medo, vai adiante, não fica no mesmo lugar. E eu te garanto, e falo assim como Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, porque Deus está com você. Que Deus te abençoe, compartilhe esta mensagem, tenha um ótimo ano novo e que você seja uma bênção.